compor também o dispositivo com o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, por favor, ministro. Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura. Bem-vinda, companheira. Nossa ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Já está conosco na mesa aqui, representando a sociedade civil internacional, a nossa companheira do Fórum de Mulheres Trabalhadoras da Índia, Nandini Azadi. Muito obrigado, companheira. E quero convidar também, representando a sociedade civil brasileira, Edna Holland, do Guelé-10, nossa companheira também de tantas lutas antirracistas e democráticas nesse país. Nós vamos, ao longo da programação, citar a presença dos demais ministros, agradecer a presença de deputados e deputadas federais, estaduais aqui do Rio de Janeiro, parlamentares da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, membros de governo, assessores e assessoras de participação social dos ministérios. Ao longo da nossa programação, nós vamos ter a oportunidade de garantir, não é, essa visibilidade, esse agradecimento à presença de todos e todas nesse momento, né? Queremos, então, dar início. Podem sentar, por favor, senhores ministros, senhoras ministras, companheira Janja, companheiros da sociedade civil. Nós vamos ouvir aqui as palavras de recepção do anfitrião que nos acolhe, né, na cidade do Rio de Janeiro, a capital mundial do G20, como ele assim estabeleceu, né, com a palavra o prefeito Eduardo Paes. Muito bem. Eu queria saudar tanta autoridade aqui presente, na figura da nossa Janja. Muito obrigado, Janja, por estar sempre prestigiando o Rio de Janeiro. Quase que a Janja não gosta do Rio. Enfim, saudar também, na verdade, o ministro anfitrião desse grande encontro, que é o G20. Não é você não, Márcio. É o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Você olhou com essa cara de vai elogiar, ele fez a média comigo hoje de manhã, mas Mauro Vieira que trouxe G20 para o nosso Rio de Janeiro. Saudar aqui todos os deputados e deputadas na figura dessa mulher incrível, Benedita da Silva. Uma salva de palmas para a Bené. Aliás, duas mulheres incríveis, Benedita da Silva e nossa Jandira Fegali. Cumprimentar aqui todos os movimentos sociais. Eu vou ser breve aqui, queria agradecer a presença de todos vocês aqui no Rio de Janeiro, capital do G20, autoproclamada. Enfim, Brasília pode até ter tirado esse título da gente de capital do Brasil, mas a gente tem um jeito de arrumar outro rapidinho. Eu sei que, se dependesse, já falei isso aqui, se dependesse da Janja, o presidente ficaria mais aqui do que Brasília, a capital voltava para o Rio de Janeiro imediatamente, não é, Janja? Pode falar, enfim. Melhor não falar, não, que pode dar escândalo amanhã. Mas, assim, brincadeiras à parte, né, o Rio é a capital do G20, graças à compreensão do nosso presidente Lula sobre a importância desse lugar para o Brasil, né? Isso é algo que eu sempre gosto de destacar. Não existe na política nacional, eu sei que todo mundo tem um enorme carinho pelo Rio, mas não existe na política nacional alguém que tenha compreensão do papel dessa cidade para o Brasil, como o presidente Luiz Inácio da Silva. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, por ter tomado a decisão de trazer o G20 para o Rio de Janeiro. Aguardamos os BRICS. Eu não vou falar da COP, porque senão o Jade me mata aqui, mas vamos todos estar em Belém ano que vem, animados. O Rio é a vitrine do Brasil no mundo e a gente quer que o país inteiro se sinta representado aqui nessa cidade, desde as conferências pan-americanas, passando pela Eco 92, pela Rio +20, pelas Olimpíadas. A gente quer muito, sente muito orgulho de ser a cara do Brasil para o mundo. Queria parabenizar, e agora sim, o ministro Márcio Macedo, que nos coordena. Puxando seu saco, tá vendo? Obrigado, ministro. Assessoria de qualidade. Parabenizar aqui o governo federal por essa iniciativa inédita, inovadora do G20 Social.
né, aproximando a sociedade civil, os movimentos sociais, aliás, a população de forma geral, né, sempre nesses eventos, todo mundo ouve falar, mas ninguém consegue participar. Eu acho que todo mundo que aqui do Rio que quiser participar do G20 vai poder dizer: estive no G20, vindo aqui a essa celebração com o festival, G20 social, tanta discussão importante aqui. Esse já é o legado fundamental dessa presidência brasileira do G20, que vai se refletir nas discussões da cúpula, das políticas que vão ser formuladas. Hoje a gente está realizando também o U20, que é o G20 de cidades, aqui num desses galpões ali mais na frente. Os líderes globais que vão se reunir aqui no MAN nos próximos dias governam para o povo. Então é preciso ouvir o que o povo tem a dizer, ouvir o que os cidadãos querem e precisam, né? O Rio de Janeiro está sempre de portas abertas para todos vocês, para o povo brasileiro e para o mundo. Viva o Rio, viva o Brasil, viva o G20. Bem-vindos todos. Obrigado, prefeito. Nós vamos ouvir aqui agora a palavra de duas representantes, com certeza todos e todas que estão aqui poderiam estar aqui, representando a sociedade civil, nacional e internacional, mas porque essa é a voz, né? A voz do povo que o presidente Lula quis ouvir sobre os grandes temas mundiais. Vou começar pela Edna, então, essa nossa companheira de tanta tradição, nos liderou na conferência contra o racismo em Durban, né? Militante histórica do movimento negro brasileiro. Com a palavra, Edna, por favor. Edna Roland. Muito obrigada. Eu queria agradecer este convite que me honra profundamente e me traz boas lembranças, inclusive da conferência que aconteceu aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 anos atrás. E nós estamos aqui, então, retornando, enquanto sociedade civil e governos unidos na luta pela manutenção das condições de sobrevivência no nosso planeta, não é? Eu queria pedir licença ao conjunto da sociedade civil aqui presente para me referir mais especificamente em relação a alguns segmentos da sociedade civil que, como todos nós sabemos, são objetos de condições mais difíceis e mais complexas do ponto de vista das suas condições de sobrevivência em nosso país e no mundo. Eu peço licença, portanto, para poder falar, me referindo especificamente aos afrodescendentes, aos povos indígenas e às demais populações tradicionais. Os segmentos afrodescendentes, povos indígenas e demais populações tradicionais no Brasil compartilham algumas prioridades e pontos de vista que refletem suas realidades e desafios específicos. Aqui estão alguns dos principais pontos. Os afrodescendentes é uma questão central, a questão do combate ao racismo. Enfrentar o racismo estrutural e promover políticas que garantam a qualidade, a igualdade de oportunidades em diversas áreas, como educação, emprego e saúde. Na área de educação, valorização da história e cultura afro-brasileira nas escolas e aumento do acesso à educação superior para os jovens negros. Na saúde, acesso equitativo a serviços de saúde e abordagem das disparidades raciais na saúde, incluindo doenças que afetam desproporcionalmente a população negra. Emprego e renda, incentivo à inclusão no mercado de trabalho, com foco na igualdade salarial e nas oportunidades de empreendedorismo. Na cultura, valorização e proteção
das expressões culturais afro-brasileiras, assim como a promoção de festivais e eventos culturais. Em relação aos povos indígenas, territórios e direitos, a proteção das terras indígenas é uma prioridade crucial, com a luta contra a invasão e exploração de recursos naturais em seus territórios. Autonomia e autodeterminação. Fortalecimento da autonomia dos povos indígenas em decisões que afetem suas vidas e culturas, respeitando suas tradições e modos de vida. Em relação à saúde e educação, acesso a serviços de saúde adequados, educação bilíngue que respeite suas línguas e culturas. Reconhecimento e visibilidade. A luta por reconhecimento e respeito à diversidade cultural indígena e a promoção da sua visibilidade na sociedade. As demais populações tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, lutam por direitos territoriais. A luta pela titulação e proteção de terras e territórios tradicionais é uma prioridade, garantindo o acesso a recursos naturais e a preservação dos seus modos de vida. Cultura e identidade, valorização das culturas tradicionais e promoção de políticas que garantam a sua preservação e transmissão às novas gerações. Desenvolvimento sustentável, acesso às políticas públicas, demanda por políticas públicas que atendam às necessidades específicas dessas comunidades, garantindo inclusão e acesso a serviços básicos. Essas prioridades referem-se à luta coletiva por justiça social, reconhecimento e igualdade, destacando a importância da diversidade e da inclusão nas políticas públicas brasileiras. A intersecção dessas lutas é fundamental para promover uma sociedade mais justa e equitativa. Muito obrigada. Obrigado, Edna. Nós queremos aqui registrar, não é, a presença aqui na nossa primeira fila, né, das nossas duas companheiras deputadas federais aqui do Rio de Janeiro, em nome de quem nós vamos cumprimentar os demais parlamentares, nossa querida Benedita Silva, Jandira Fegali. Obrigado a todos os deputados federais, deputadas federais que estarão conosco aqui nos próximos dias. Também mencionar aqui nosso companheiro Edgar Preto, presidente da CONAB, né? E, em nome dele, todos os membros de governo que estão aqui, representantes de vários órgãos públicos. Anunciar também e agradecer muito a presença do nosso companheiro Enio Verri, presidente da Itaipu Binacional, em sua pessoa também agradecer todos os nossos patrocinadores, parceiros, amigos, né? Itaipu, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? Petrobras, todas as empresas públicas que se uniram para viabilizar também a estrutura do G20 e do G20 Social, mostrando que estão dentro do mesmo projeto para esse país e para o nosso mundo. E as nossas ministras e ministros, começando pela Fernanda Machiavelli, que representa aqui o MDA, né, exercendo aí essa função. A nossa querida ministra carioca também, Esther Dweck, né? Nosso ministro comandante do combate à fome, Wellington Dias. Ministro Jader Filho, muito obrigado, já se preparando para a COP, né? A muvuca daqui vai se repetir o ano que vem, com toda essa energia. E convido, então, para fazer uso da palavra agora, a nossa companheira Nandine Azad, que é, como disse, representante de um país do BRICS, que foi o país que abriu esse ciclo de 3 presidências do Sul Global. Índia, o ano passado, Brasil agora, África do Sul, né, do G20. Opa, obrigado, nossa grande consultora internacional, amiga Janja. Então, nós estamos muito honrados, né, de abrir
com a palavra de uma liderança da Índia e fechar no encerramento com o presidente e uma liderança do movimento social também sul-africano. Com a palavra, companheira, por favor. Aqui, e tem tradução, tá? Tem tradução. Eles vão pegar lá, está funcionando. Mas fica melhor do que se não só ficar, deve ser horrível. There is translation. There is translation. Okay. Oh, bom, gente, só para avisar, ela vai falar inglês, tá? Eu imagino que muitos não pegaram os headphones, o pessoal vai lá, enfim, acho que não vai dar tempo, mas de qualquer forma, ela vai falar em inglês, tá bem, gente? Por favor. What are you saying? What did you say? I told them that you are very beautiful. Is this okay, Gustav? Is this fine? Yes. I'm sorry, I have to speak in English. Peço licença, vou ter que fazer em inglês. Nós não falamos português, então lamento muito, não vou poder falar no idioma de vocês. Por parte dos representantes da sociedade civil internacional, eu sou Niandin Azad. Represento uma organização de 650 mil mulheres muito pobres. Então, muito obrigada por me receber. Particularmente, gostaria de agradecer à presidência do Brasil por nos dar o privilégio, a honra e o prazer de cumprimentar todos os dignatários que estão aqui no púlpito e no público, autoridades dos países do G20, irmãs, pessoas da mídia, sociedade civil, tantos de vocês. Bom, ele disse que ele vai fazer a interpretação, mas eu vou continuar aqui assim mesmo. Então, muito obrigado por parte das organizações da sociedade civil. É uma honra e um prazer cumprimentar todos os dignatários que estão na frente e autoridades dos países do G20. Eu gostaria muito de agradecer a todos os colegas que estão no palco, no público, todas as autoridades presentes. Officials from the G20 countries, if they are here. Sisters and E brothers. também os países do G20 que estão aqui, irmãos e irmãs da sociedade civil aqui da América Latina, irmãos e irmãs da mídia, grandes amigos da sociedade civil do mundo inteiro, o setor privado, Private sector, culture and all. a cultura His Excellency, e the todos. Mayor of Rio, Sua Excelência, o prefeito do Rio, Sua Excelência, a ministra das Mulheres, representantes da sociedade civil, a pessoa que falou tão bonito antes de mim, Her Excellency, e também a Sua Excelência, Janja. a primeira-dama, a senhora Janja Lula da Silva. Did I say it right? Eu disse corretamente o seu nome? That was the coaching. The whole day I was being coached how to use Eu the fui pronunciation. treinada o dia inteiro para falar corretamente o seu nome, senhora Janja. Ok, eu gostaria muito de agradecer às colegas e colegas dos países do G20, nossas irmãs e irmãos da sociedade civil da América Latina e global. Eu gostaria de agradecer também nossos parceiros da mídia, aqueles que são amigos e amigas da sociedade civil, o setor privado, o prefeito do Rio de Janeiro, nossa ministra das Mulheres, a sociedade civil que foi aqui representada pela Edna Holland e falou palavras tão bonitas, a senhora Janja Lula da Silva. His Excellency, the Foreign Minister. Sua Excelência, o ministro das Relações Exteriores e, finalmente, não menos importante, o ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Márcio Macedo. Também gostaria de agradecer o ministro das Relações Exteriores e o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. That was my coaching in the afternoon. Bom, é para isso que eu fui treinada, então, hoje à tarde, para falar isso. Heartily congratulate Eu gostaria the de Brazil presidency dar os parabéns para a presidência do Brasil, para a Sua Excelência, o presidente, pela inovação histórica, ao ter incluído as vozes que vêm do chão, da sociedade civil. A inclusão, o acesso, são o símbolo dessa presidência, porque é isso o que o futuro guarda para nós.
Eu gostaria muito de agradecer à presidência brasileira do G20, ao senhor presidente Lula, pelas inovações históricas que o Brasil está fazendo, a inclusão das vozes do povo, as vozes, né, do chão de fábrica, e eu tenho certeza de que a inclusão e acesso serão marcas e símbolos da presidência brasileira do G20. Social participation is very key to good governance and the international processes. Bringing together the meeting Esses of processos minds, internacionais são muito importantes porque reúnem as grandes mentes do governo e da sociedade civil. I would particularly say Gostaria de dizer especificamente que precisamos incluir melhor as mulheres, a very large organization of 650,000 porque eu vi que uma organização muito grande de 660 mil leaders in their community. mulheres tem transformado a vida das mulheres das comunidades. Então, chegou a hora dessa presidência assegurar que as mulheres se tornem as grandes decisoras das políticas públicas. Isso é algo que eu peço gentilmente que mantenham em mente, porque tem demorado muito. Elas precisam estar na linha da frente. Bom, a participação social é chave, né, para a governança internacional, para que a gente renove os processos. E aqui é um encontro, né, essa oportunidade de encontro de mentes do governo e da sociedade civil. Mas, principalmente, eu gostaria de defender a inclusão de mais mulheres nos processos de tomada de decisão. Eu lidero uma organização com cerca de 7 milhões de mulheres. E eu tenho certeza que é mais do que hora da gente, então, transformar mulheres incluídas nos processos de tomada de decisão. You see, unless you bring in women, A menos que as mulheres sejam incluídas, vamos continuar com a questão da inequidade, a desigualdade. É somente trazendo as mulheres que vamos ter um desenvolvimento sustentável, meios de vida sustentáveis e, naturalmente, harmonia na comunidade. Temos falado sobre essas coisas por muito tempo. Agora chegou o momento de que a presidência do G20, sobre a liderança do Brasil e da senhora Janja, isso seja adiantado formalmente. Eu sei que o meu país agora entregou a liderança da Índia para o Brasil e, na sequência, irá para a África do Sul. Então, as vozes poderosas que essa presidência trouxe continuarão inovando para assegurar que seja uma prática regular no G20 ter a sociedade civil caminhando de mãos dadas com o governo a favor da sustentabilidade. Falei demais? Não se preocupe, eu vou conseguir. A gente não vai conseguir, né, promover uma igualdade real, um desenvolvimento real, sem a participação das mulheres no centro de poder. Apenas assim a gente vai conseguir viver num mundo mais sustentável, dentro também dos nossos lares, das nossas comunidades, em todo o planeta. A gente vem falando muito que é chegada a hora de mudar, mas agora chegou a hora efetivamente de mudar as coisas. Basta de falar, a gente tem que mudar. E o Brasil está oferecendo uma oportunidade singular para que isso possa acontecer. A Índia entregou a presidência do G20 para o Brasil. Agora, o Brasil está passando a presidência do G20 para a África do Sul. São vozes muito poderosas e a gente precisa que isso continue, as sociedades civis de mãos dadas junto com o governo para promover as mudanças que o mundo precisa. why I mention President Lula many times, I must tell you, in secret. Por que eu mencionei o presidente Lula várias vezes? Vou contar a vocês em confidência. Ano passado, na COP, na Conferência das Partes, nós ouvimos muito um chefe de Estado, o presidente Lula, que fazia sempre questão de participar. Tínhamos muitas pessoas, muitos países poluidores participando. Mas quando ele se sentava à mesa, nós sempre apreciamos ele muito antes mesmo da gente vir para o Brasil. Que o presidente Lula foi um dos poucos presidentes que realmente ficou lá e ouviu de verdade as vozes da sociedade civil. É um presidente muito especial, né?
special person, President Lula. Oh, good. That was very good. Well said. Well said. Yeah. Muito bem falado, muito bem falado. Nós, da sociedade civil, dizemos o que nós dizemos vindo do coração. Não somos diplomatas. Do coração, a gente não é diplomata. What did you say now? E o que foi mesmo que você disse agora? Not only women, but the participation Não of só as mulheres, como a juventude é importante, porque o fato de não participarem contribui com muita instabilidade, e a Aliança Global contra a Pobreza e a Fome precisa prestar muita atenção para a juventude e também para os pequenos agricultores, para as mulheres agricultoras, porque sempre que se fala de agricultores costuma-se pensar em homens, mas elas também são muito importantes. Microempreendedoras, trabalhadores informais, povos indígenas, os pobres e os deficientes. Todas essas pessoas que estão às margens da sociedade precisam ser incluídas. As vozes que vêm de baixo precisam ser ouvidas. Bem, e vocês, a presidência, têm facilitado isso, contribuindo muito para a inclusão. Além disso, a participação da sociedade civil tem sido muito prestigiada. Foi o que a Índia começou na sua presidência. Ter um G20 social que vai discutir as questões de política antes da reunião dos líderes é algo que merece aplausos. Acho que essa é a primeira vez que nós recebemos o palco numa reunião como essas. As mulheres, os jovens também, a gente precisa pensar nos jovens nesse processo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, então, precisa também levar em conta esses novos atores. A gente precisa chamar atenção, a gente precisa levar em conta as juventudes, os pequenos produtores, que também são mulheres. Quando a gente pensa em pequenos produtores, a gente só pensa geralmente em homens. A gente precisa envolver pequenos empreendedores, comunidades indígenas, a gente precisa trazer todos esses atores para esse processo, né? E essa é uma das prioridades brasileiras. Eu agradeço muito pela conexão criada entre o governo e a sociedade civil. O Brasil está conseguindo dar um passo além do que a Índia vem fazendo ao transformar tudo isso em realidade e ao realizar uma cúpula social logo antes da cúpula de líderes, com o objetivo de pautar, então, essas decisões globais. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma ideia brilhante. Quer que eu fale mais rápido? É interessante ver que há 20 anos, na região do sul da Ásia, nós começamos uma comissão de pobreza como essa. Eu acho que chegou o momento em que tenhamos comissários à pobreza, pessoas da sociedade civil que conhecem o que acontece nas bases. A aliança pode contar conosco para se fortalecer, de acordo com o que nós aprendemos antes, para que nós não sejamos simplesmente números para o planejamento, para que possamos ver quais são os processos e as brechas que precisamos sanar se quisermos que a harmonia e a unidade permaneçam no diálogo. Deixe-me me apresentar. Na verdade, já está tarde, mas eu vou tomar um minuto. Eu lidero uma organização de 650 mil mulheres pobres que, partindo de um momento em que elas pegavam empréstimos de $20, os seus filhos agora são engenheiros e advogados que estão lutando contra a situação delas no governo e trabalhando com a sociedade civil. Então, esse trabalho da Índia deveria ser tomado como estudo de caso, por isso nós agradecemos muito por ter nos convidado para participar dessa reunião. Com isso, por favor, eu vou falar porque eu passei 20 horas viajando para chegar aqui para participar dessa conferência. Então, eu gostaria de dizer que elas começaram com $20 e agora essas mulheres pobres empregam 3 a 5 pessoas. Além disso, os seus filhos já passaram à frente e trabalham no setor da sociedade civil, na advocacia, na engenharia. E, além disso, nós criamos uma cooperativa
cooperativa com a participação de bancos, uma cooperativa de trabalhadores que trabalham nos arrozais e temos bancos participando. Então, esse é o poder da sociedade civil. No Brasil, vocês entendem isso também. Ele está me forçando de parar de falar, de não falar mais coisas boas sobre a presidência, então eu vou ter que parar. Muito obrigada, presidência, por ter nos ajudado com essa conexão. É uma inovação histórica. Em quantos países a sociedade civil é incorporada na governança? Isso não acontece muito. Então, muito obrigado por esse feito histórico. Para alguém que viajou 20 horas para chegar aqui, isso é muito importante. Muito obrigada, namastê. Eu acho que é isso. Vai lá. Really? Ok, vamos lá. Pô, that's gonna be tough. Vamos lá. Então, há 20 anos atrás, né, a gente criou uma comissão de pobreza. Eu acho que todos deveriam pensar nisso, envolvendo a sociedade civil, para pensar nisso. E a gente não está falando apenas em quantidade de pessoas voltadas a trabalhar com isso, mas mudar os processos, a qualidade de tudo isso, né? A gente precisa inovar. E ela falou, enfim, tem casos, né, de pessoas que tomaram $20 de empréstimo e a partir daí, então, conseguiram criar estruturas, empregar 3 pessoas, criar pequenas empresas. Ou seja, é possível promover transformação, é possível efetivamente mudar. E aí está o poder das pessoas e a gente precisa acreditar muito nisso. É isso. Muito bem, já ganhou um 10 o Gustavo aqui. Pessoal, nós vamos então, né, dando sequência a esse clamor, né, da nossa companheira indiana pelo protagonismo das mulheres, reconhecer a importância do papel da companheira Janja, ouvindo ela agora. Para nós, Janja, é muito importante você estar aqui conosco, sociedade civil reunida, quer te ouvir, por favor. Obrigada, Renato. Boa tarde a todas as pessoas aqui hoje. Esse negócio aqui é alto e eu sou baixinha. Eu queria dar uma boa tarde especial ao meu amigo, prefeito Eduardo Paes, que hoje está de aniversário. Parabéns, Eduardo. Samba e chopp depois na Gávea Pequena. Não, brincadeira, gente. Eduardo, primeiro eu queria dizer que a gente está muito feliz de estar no Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz de estar no Rio de Janeiro, apesar dele não ter nos presenteado com o sol, mas a gente sabe que o calor que o Rio de Janeiro emana está abraçando e aquecendo todo mundo. Todo mundo sabe que eu amo muito essa cidade. Morei aqui por 7 anos e eu sei que a gente está começando hoje o G20, pelo G20 Social, segunda e terça. O presidente Lula chega hoje à noite, segunda e terça teremos a cúpula dos líderes e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, muito diferente de todos os outros G20s que a gente já acompanhou aí pelo mundo. Eu, particularmente, estive na Índia e eu acho que a gente pode fazer, a partir desse, com que as vozes sejam mais ouvidas, né? E as suas recomendações sejam efetivamente aceitas. Então, eu quero, em seu nome, Eduardo Paes, estender meus cumprimentos a todo mundo que está aqui, a ministra Cida, ministro Mauro Vieira, que brilhantemente pelo Ministério de Relações Exteriores também nos ajudou a chegar aqui nesse momento. E eu estou muito feliz porque foi um ano de muito trabalho, de todos os grupos, né, de todas as trilhas, da Força-Tarefa da Aliança Global, da trilha de finanças, enfim. A gente teve milhares de pessoas envolvidas, milhares de pessoas discutindo, todos os países participando, né. Eu, particularmente, estive muito envolvida com o GT de Empoderamento das Mulheres. Ministra Cida está aqui, que foi nossa... conduziu esse grupo, e a Cher Maria Helena, que está aqui também, que foi especial. Eu tenho muito orgulho de o Brasil ter sido pioneiro, né, nesse grupo, e eu tenho certeza que ele vai seguir adiante, porque
a voz das mulheres, enfim, como disse a nossa companheira Nandini da Índia, a voz das mulheres precisa ser ouvida, a nossa voz precisa ser ouvida, e o GT de Empoderamento saiu com uma resolução muito forte, muito potente. Infelizmente, tivemos um país que foi a Argentina, que, por questões, enfim, não assinou a resolução porque tinha lá no começo da resolução igualdade de gênero. E, para mim, eu não consigo conceber que hoje a gente possa pensar um mundo daqui para frente sem termos igualdade de gênero. Então, onde a nossa voz seja forte e potente, então eu não consigo pensar esse mundo, então eu não consigo pensar algum país que ainda não se negue a assinar uma declaração dessa, mas enfim. Mas a gente chegou a uma resolução no grupo de mulheres, no GT de Empoderamento das Mulheres, muito forte, muito potente. Então, eu queria parabenizar aqui ao Ministério das Mulheres por esse feito, porque a gente sabe das dificuldades e como foi difícil, Maria Helena sabe, conduziu as negociações brilhantemente. E eu não poderia deixar de falar aqui, todo mundo sabe do meu empenho pessoal esse ano todo pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quando o presidente Lula lançou a Aliança Global, quando recebeu a presidência do G20 na Índia, foi um momento que me encheu de orgulho, não só do presidente do nosso país, me encheu de orgulho pelo meu marido, pelo homem que ele é, pela determinação dele no combate às desigualdades. Todo mundo sabe que é uma causa de vida para ele, o combate às desigualdades, o combate à fome. Então, eu acho que a gente levar agora, chegar na reunião dos líderes e, efetivamente, a Aliança Global se concretizar com adesão, a gente está caminhando, né, ministro Mauro Vieira, para uma adesão total dos países membros do G20, não só do G20, de outros países, de outros organismos, da sociedade civil, da academia. A gente está num momento de virada de chave da humanidade em que a gente precisa efetivamente nos unirmos para um futuro que nos parece, nesse momento, talvez um pouco incerto, mas a gente sabe por onde a gente precisa trilhar. E a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, talvez ela seja esse instrumento que vai unir políticas públicas de sucesso, de combate à fome e à pobreza, com o mais importante, que é financiamento. A gente sabe a dificuldade de países da África, por exemplo, de hoje estarem pagando juros abusivos de suas dívidas e não poder investir no desenvolvimento e na qualidade de vida de suas populações. Essa nova arquitetura financeira também foi muito bem discutida na trilha de finanças pelo ministro Haddad, e a gente sabe que todos os grupos de engajamento, e hoje, né, no G20 Social que se inicia, com todas as discussões e as plenárias que estão tendo lá, esse vai ser um momento importante para chegar na cúpula dos líderes e a gente ter algum novo caminho para a humanidade. E eu queria concluir dizendo que essa presidência do G20 do presidente Lula, ela teve uma particularidade, porque ela não foi uma presidência isolada do governo brasileiro, ela foi uma presidência compartilhada com a sociedade civil, foi compartilhada com os movimentos, com as instituições. Apesar da gente ter há muito tempo os grupos de engajamento, acho que nunca na história dos longos anos do G20, das reuniões, essa presença da sociedade civil foi tão forte, foi tão potente. Então, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de hoje a gente estar aqui fazendo todos juntos uma história diferente, uma história que a gente vai, daqui a uns anos, talvez olhar e dizer, a gente, né, começou ali a fazer uma história diferente para a humanidade, buscando, esperando que a gente consiga construir um mundo mais justo, fraterno e solidário. Muito obrigada e um excelente G20 para todo mundo. Beleza, obrigado, Janja. Janja, depois ele quer te entregar um presente, tá? Aquela bandeira é sua.
a gente recebe, tá bom? Daqui a pouquinho. É porque agora nós precisamos ouvir a nossa ministra Margarete Menezes, né, que preparou toda essa grande festa, esse grande festival da Aliança Global contra a Fome. Ministra, seja bem-vinda. Com a palavra, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, minha gente. Aê, muito bom. Quero saudar, eu estou aprendendo com o Eduardo Paes. Esse prefeito maravilhoso, parabéns, viu? Quero saudar o senhor prefeito, vou começar pelo senhor aniversariante do dia, parabéns, muitos anos de vida e saúde, felicidades, tá? Que Deus lhe dê sorte aí para continuar fazendo pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil as coisas que o senhor vem fazendo, especialmente na área da cultura, parabéns, tá? Também a querida Janja da Silva, nossa primeira-dama, o ministro Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, Eduardo Paes, o Bis aqui, viu? Presente danado, né? A querida Rosângela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social, representando o governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, Esther Dueck, ministra da Gestão e Inovação, um abraço aí, querida ministra Esther, ministro Camilo Santana, ministro da Educação, parceiro do MIC também, várias ações maravilhosas, ministro Wellington Dias, que eu acho que se retirou aqui, mas uma minha saudação, Jarder Filho, ministro das Cidades, Vivo Belém do Pará, salve a COP, Edna Rolande, presidente da Sociedade Civil Brasileira, Nadine Azad, representante do Fórum de Mulheres Trabalhadoras da Rede de Cooperativa de Mulheres da Índia, Lindbergh Farias, deputado federal, em nome de quem saúdo a todos os deputados e deputadas, aproveitar e estender o abraço à querida Benedita da Silva e a nossa sempre parceira também, a Jandira Fegali, e também saudar a Gleice Hoffmann e a todo mundo aqui presente, representantes da sociedade civil, uma grande honra, né, estar aqui nessa reunião do G20 Social, no começo dessa ação. Saúdo aos 13 grupos de engajamento que fazem parte do G20 Social, representantes da sociedade civil, em toda a sua diversidade, vou saudar em nome do G20 das mulheres, da juventude, do trabalho, da ciência, dos parlamentos, tribunais de contas, assim também buscando saudar a todos os 13 grupos. Quero também parabenizar e reconhecer as diversas iniciativas populares que trouxeram para o G20 as favelas, as periferias, as influências, as escolas, os temas com justiça social e combate a todas as formas de discriminação e desigualdade, o enfrentamento ao racismo, ao colonialismo e a defesa pelos direitos da população LGBTQIA+. São lutas de bandeiras históricas dos movimentos mais populares. O que estamos vivenciando aqui é um legado de transformação, esperança e mobilização que o Brasil quer deixar para o mundo como uma proposta de governança global e que reconhece a importância da participação social e da sociedade civil nas decisões que impactam as vidas. O Brasil, na presidência do G20, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, traz hoje uma oportunidade para a população dar a sua contribuição através do G20 Social. É a primeira vez na história que diferentes vozes das economias mais potentes do mundo são chamadas a contribuir com os processos decisórios do G20. São movimentos como esse que fortalecem no enfrentamento das desigualdades e na construção de outras possibilidades de convivência humana. Aqui, um agradecimento muito especial ao presidente Lula pela coragem e empenho na luta por um mundo mais justo, reunindo os mais diversos segmentos dos mais diversos países numa aliança global contra a fome e contra a pobreza. O governo do Brasil acredita no fortalecimento da participação social para o sucesso dessa missão. O Ministério da Cultura, seguimos nessa mesma direção. Desde o início da gestão do Ministério da Cultura, tem apostado na construção coletiva para fazer avançar as políticas culturais. Mais de 10 anos da última Conferência Nacional, retomamos a participação social com força máxima, realizando a 4ª Conferência Nacional de Cultura, a maior da história.
Também estamos rodando o país, ouvindo as demandas da sociedade para construir o novo Plano Nacional de Cultura, que vai orientar as políticas culturais pelos próximos 10 anos. E no G20 da Cultura também não foi diferente. Ao longo do ano, realizamos 3 encontros presidenciais do Grupo de Trabalho da Cultura, do G20, e para envolver a sociedade civil, as discussões que movimentam o mundo, realizamos 3 eventos paralelos de reunião. Em Brasília, o Seminário Internacional Patrimônio Cultural e Ações Climáticas destacou a mudança climática como impacto ao patrimônio cultural. No Rio de Janeiro, o Seminário Políticas para a Economia Criativa G20 mais Iberoamérica, destacou o papel crucial da economia criativa para o desenvolvimento do mundo contemporâneo. Já em Salvador, o Seminário Internacional Cultura e Mudança do Clima reuniu especialistas de todo o mundo para fazer da cultura não apenas como vítima da crise climática, mas também para fazer parte da solução. E foi na Bahia que reunimos mais 30 delegações internacionais para a reunião dos ministros da cultura do G20. Após um ano de muito trabalho, pudemos avançar em temas fundamentais, como a defesa dos direitos dos trabalhadores da cultura, a luta por uma remuneração justa para artistas e criadores no ambiente digital. Também garantimos o apoio dos países do G20 para que a cultura tenha atenção destacada nas agendas de mudança do clima. Nesse sentido, destacamos as contribuições das comunidades tradicionais, povos originários e indígenas, como repositórios de saberes em favor da ação climática, da conservação da biodiversidade e da proteção de memórias. Acreditamos que a ação cultural e o fazer artístico provocam reflexões e podem gerar mudanças no comportamentos positivos para enfrentar os desafios da atualidade, na relação do ser humano com a natureza e na própria relação consigo mesmo. E foi esse tom da Declaração de Salvador da Bahia, adotada pelos membros do G20 na reunião ministerial realizada na última semana. Cultura como pilar para um novo paradigma internacional, um marco histórico já deixado pela presidência brasileira do G20. Então, nós assinamos a declaração dos ministros da Cultura do G20 do Brasil. O Ministério da Cultura, recriado pelo presidente Lula, vem buscando fortalecer e consolidar o papel da cultura como fonte promotora de desenvolvimento sustentável e justiça social. A cultura é um elemento fundamental para consolidar a participação social inclusiva, promovendo o diálogo e o intercâmbio de opiniões entre pessoas nas mais diversas origens, crenças e visões do mundo. A cultura é aliada no combate à fome e à pobreza, é promotora da paz, é ferramenta de empoderamento territorial e comunitário, de equidade de gênero e de correções e enfrentamentos a assimetrias, desigualdades e acesso. A cultura é ferramenta fundamental na construção de um mundo justo e de um planeta sustentável, como prevê o lema da presidência brasileira no G20. Senhoras e senhores, promover a participação social como elemento estruturante das tomadas de decisões globais não se trata apenas de dar voz a sujeitos que são invisibilizados e marginalizados, mas sim de garantir que esses grupos e comunidades dialoguem, proponham e construam. Vozes tão diversas quanto nossa diversidade e que compreendem a realidade desse país a partir dos seus territórios. A cultura, meus amigos e amigas, é tudo isso. Cultura não é luxo, cultura é ordinária, é cotidiana, é elemento de substância. Cultura é feijão com arroz, como disse o eterno ministro Gilberto Gil. A cultura é quem somos, quem fomos e quem seremos. A cultura também diz do que podemos fazer no hoje e no agora, para que tenhamos verdadeiramente um mundo mais justo, mais sustentável, mais democrático para a humanidade. Agradeço o convite de estar aqui e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, ministra. Quero aproveitar o intervalo comercial aqui para divulgar que amanhã as plenárias dos eixos temáticos do G20 Social começam às 9 da manhã no Armazém 3. Combate à fome, às desigualdades e à pobreza. Também o eixo da sustentabilidade, mudanças climáticas e transição justa. E a reforma da governança global. 3 temas considerados prioritários pela presidência brasileira do G20, que estão sendo, portanto, trabalhados nesses textos
que estão sendo construídos. E não podemos deixar de dizer também que nem só de reunião vive o homem e a mulher, mas também de festa, música, porque a expressão cultural da nossa luta vai estar presente também no palco central do G20 Social, vai estar presente, portanto, tendo como eixo esse grande tema da Aliança Global contra a Fome. Um dos principais resultados que se espera, né, e que está muito bonito. Quem já passou aqui pela Praça Mauá já viu aquele palco belíssimo por onde vão passar grandes figuras da luta democrática e da cultura brasileira. Então, todo mundo de manhã, começando às 9 da manhã com os debates, terminando sempre, a partir de hoje, todos os dias, 18 horas, com o Festival da Aliança Global contra a Fome. E o responsável por viabilizar a incidência disso tudo é o ministro Mauro Vieira. Nós queríamos ouvir, ministro, nosso chanceler, ministro de Relações Exteriores do Brasil, porque é ele que está conduzindo o diálogo com todos os outros países do mundo e, nesse momento, com os países do G20, sobre essas 3 grandes prioridades e tudo que o Brasil tem defendido, como diz o presidente Lula, liderando pelo exemplo, né, para que a gente possa ter um mundo mais fraterno, mais justo e de paz. Ministro, por favor, com a palavra, nosso chanceler Mauro Vieira. Muito obrigado a todos pela presença. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a primeira-dama Janja Lula da Silva e agradecer pela grande interpretação, pelo grande depoimento que ela deu sobre o papel do G20 social para a realização do G20, da cúpula que acontecerá a partir de segunda-feira. E queria também agradecer ao prefeito do Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes, por ter transformado essa cidade na capital do G20. E, sobretudo, não podia haver lugar melhor para ser a cidade que recebe o G20 social do que o Rio de Janeiro, que é uma cidade, um espaço de diálogo, sem dúvida nenhuma. E ao ministro Márcio Macedo, na pessoa de quem cumprimento também todos os ministros que estão aqui hoje, agradecer a ele por ter pensado, estruturado e organizado o G20 social. É uma tarefa gigantesca, são milhares aqui, temos 400 ou 500 pessoas, mas temos no total um conjunto de 40 mil pessoas, me disse ele, no dia de hoje, começando esse diálogo que será encerrado na sexta-feira e que poderá trazer para a cúpula do G20 a contribuição da sociedade civil. O Brasil toma com muita responsabilidade e o presidente Lula se empenhou desde o primeiro dia, inclusive decidindo os pilares, os centros de ação do Brasil no G20. O G20 é uma grande responsabilidade porque é um grupo que surgiu a partir de 2009, com a grande crise financeira que abalou todo mundo, e transformou a reunião do G20, que era uma reunião de economistas, de ministros da economia, transformou em uma reunião de líderes para buscar soluções para aquele momento tão dramático. A partir daí, todos os países deram a sua contribuição, mas creio que a liderança do presidente Lula guiando o Brasil nessa nossa presidência do G20 vai deixar uma marca muito grande, uma marca importantíssima. Os 3 eixos principais já foram mencionados e todos conhecem, que é a luta contra a fome, a pobreza e todo tipo de desigualdade. Não poderia haver uma discussão e medidas efetivas sobre esse tema se não houvesse um diálogo com a sociedade que não acolhesse as contribuições da sociedade. O segundo eixo é o desenvolvimento sustentável e a transição energética. Da mesma forma, a sociedade tem que estar presente. E o terceiro grande eixo, e tão importante quanto os anteriores, mas também é pela primeira vez que é levada a discussão ao G20, que é a reforma da governança global. O presidente Lula tem dito repetidamente que não podemos continuar com o mundo sendo governado
pela geopolítica que resultou do flagelo da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que levou o mundo a uma situação em que hoje vivemos, em que não se pode parar os atos de violência que se vê em todas as regiões, seja no Oriente Médio, seja na Europa, a violência, agressão, guerra e morte. Portanto, esses 3 temas são fundamentais, são muito importantes e não poderiam haver e ter sucesso se não houvesse uma dimensão social nas discussões. Eu creio que há também os três eixos da nossa presidência do G20 estão bem estruturados e serão apresentados em 3 grandes iniciativas, já também mencionadas, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que não é apenas uma declaração, é mais do que isso, uma plataforma, é uma integração de boas práticas de vários países, é uma articulação entre essa atuação, dando a conhecer a todos os países as diferentes alternativas e diferentes mecanismos que existem em várias partes do mundo que podem ajudar a combater a fome. E também, obviamente, levantando fundos para financiar essas iniciativas. O segundo instrumento concreto é a articulação global contra a mudança do clima, porque da mesma forma que a fome atinge e maltrata e prejudica, sobretudo, os mais pobres e vulneráveis, as mudanças climáticas da mesma forma. Essa articulação global é importantíssima. E o terceiro item, com relação à reforma da governança global, é o chamado à ação para a reforma da governança global, que foi um documento lançado em setembro, na segunda reunião de ministros das Relações Exteriores, que aconteceu dentro da sede das Nações Unidas, no dia seguinte da abertura da Assembleia Geral deste ano, a 79ª, e que também feita tradicionalmente pelo Brasil e pela 10ª vez pelo presidente Lula, que abriu todas as sessões em nome do Brasil nos seus 2 primeiros mandatos e pela segunda vez nesse atual mandato. Portanto, esse chamado à ação também é um documento importante que tem recebido, como os outros 2, o apoio global, o apoio da maioria, grande maioria dos países das Nações Unidas, e, sobretudo, o apoio de todos os países que integram o G20 e os países convidados. Portanto, eu queria encerrar agradecendo a presença de todos e a colaboração de todos a essa festa fantástica que acontece aqui nessa região do Rio de Janeiro, dizendo que sem a participação da sociedade, sem esse diálogo, o sucesso da nossa presidência do G20 não poderia ser tão grande. Portanto, muito obrigado e acho que é uma responsabilidade grande também, como já foi mencionado antes, 3 países, na realidade 4 países em desenvolvimento tiveram a presidência do G20. A Indonésia, depois a Índia, o Brasil esse ano e no próximo ano, encerrando o ciclo dos países membros do G20, vamos recomeçar outra vez do princípio, a partir de 2026, mas 4 países do sul global, países em desenvolvimento, e é grande a nossa responsabilidade de passar todos os resultados e todos os produtos da nossa presidência do G20 e, sobretudo, a criação do G20 social para a África do Sul e trabalhar junto com a África do Sul para continuarmos a manter acesa essa tocha. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e bom trabalho até a sexta-feira. Muito obrigado. Beleza, esse foi a diretriz do presidente Lula, né? Quando ele, diante dos riscos da democracia brasileira, desde o golpe de 16, passando por governos que promoveram ataques grandes à democracia participativa e à própria democracia representativa, ele determinou que esse governo tivesse o maior patamar de participação social da nossa história. E reformatou, então, a Secretaria-Geral da Presidência da República para ser esse espaço de diálogo com os movimentos sociais, de promoção da participação social e de defesa da participação do povo, lá do território onde as pessoas vivem e trabalham, até as organizações internacionais
né, trazendo esse fôlego novo, muitas vezes, para essas relações internacionais tão estremecidas. Quem nos conduz, então, nessa tarefa é o ministro Márcio Macedo, encarregado pelo presidente Lula, como secretário-geral da presidência, de muita coisa, inclusive do G20 Social. Ministro, com a palavra, por favor, não é? Nosso coordenador do G20 Social. Boa tarde, todas as companheiras, todos os companheiros aqui presentes no Museu do Amanhã, todas as senhoras, os senhores, todos que nos acompanham agora pelo telão e de forma virtual nas plenárias autogestionadas que estão acontecendo neste momento no território do G20 Social. Quero cumprimentar a todos e a todas e agradecer pela presença aqui. Eu quero iniciar cumprimentando o nosso prefeito anfitrião do G20 e do G20 Social, Eduardo Paes. Eu disse hoje a Dudu na abertura do 20, o grupo de engajamento das cidades, que dizem que ele é um homem de muita sorte e, além de ser um bom gestor e um bom político, realmente ele é, porque o G20 Social ser na abertura no dia do aniversário dele é muita sorte, meus parabéns. Que Deus lhe dê saúde, paz de espírito e muita determinação para cumprir os seus compromissos com o povo do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentar minha querida companheira e amiga Janja Lula da Silva, que foi fundamental nesse processo de construção do G20 Social aqui no Brasil. Foi uma parceira de todos os momentos com a sua equipe, um entusiasta desse G20, e eu quero de público te agradecer, Janja, você e toda a sua equipe, pelo apoio desde o princípio até o dia de hoje. Muito obrigado. Quero cumprimentar meu querido parceiro e colega Mauro Vieira, que foi, com esse jeito diplomata e educado de ser, fundamental nesse processo. Ele abriu as portas e foi muito parceiro para que a gente pudesse trabalhar junto, não só ele, como o ministro Haddad também, que não pôde estar aqui presente, estava previsto, mas não conseguiu vir. Haddad e Mauro, responsáveis pela trilha econômica e a trilha geopolítica, foi muito parceiro nessa terceira trilha que, na prática, o presidente Lula criou, que é a trilha do G20 Social. Então, eu quero lhe agradecer, Mauro, e leve o meu abraço para toda a sua equipe. E agradeço também ao ministro Haddad, que não pôde estar aqui presente. Quero cumprimentar meus colegas ministros, que aqui estão, que me dá a honra da presença aqui, Cida Gonçalves, ministra das Mulheres do Brasil, Camilo Santana, parceiro e colega, amigo, querido ministro da Educação, Margarete Menezes, ministra da Cultura, e que pilota uma coisa importante desse nosso G20, que é o Festival pela Aliança Global de Combate à Fome, que nós estamos numa tríade aqui do G20 Social, mais o festival, mais o CRIA, que são os influencers que estão já fazendo um trabalho muito bom nas redes de divulgação deste momento. E quero aproveitar também para cumprimentar meus demais colegas ministros que estão aqui, Esté, que ao lado de Nízia e de Aniele, as ministras cariocas vão estar na mesa inicial da plenária de encerramento. Quero cumprimentar Fernanda Machiavelli, que aqui representa o Ministério do MDA, ministro em exercício, o querido parceiro e amigo Jader Filho, ministro das Cidades, que daqui a pouco, às 17h30, nós vamos lançar juntos o PAC Cidades, ou o PAC Resíduos Sólidos, lá com os catadores e prefeitos na tenda do G20 Social.
obrigado pela sua presença. Meu querido Edgar Preto, que foi muito importante no processo de montagem das feiras do Caminho dos Povos, de combate à fome, dos literários, dos movimentos organizados, obrigado. Cumprimentar a Enio Ver, que estará com a gente também lá no lançamento do PAC de resíduos sólidos, e agradecer em seu nome a todos os parceiros que patrocinaram esse momento, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, todos que nos ajudaram no BNDES nesse processo. Quero abraçar os queridos deputados federais da bancada do PT que aqui estão. Quero nessas duas queridas amigas, que eu tive a honra de ter sido deputado com elas e aprendi muito, Benedita da Silva, Benedita do Brasil e Jandira Fegali. Meu abraço, querido. Abraço a presidenta do meu partido, que está aqui, nos orgulha muito com a sua presença. Obrigado, Gleice, pela sua presença. Lindenberg, o lindinho da geração de 92, que eu vou falar daqui a pouco aqui, que foi líder da minha geração. Nós perdemos algumas eleições para ele na ONU, mas... Quero abraçar Rogério Correia, meu querido companheiro, deputado federal, e os demais parlamentares aqui presentes. Estou vendo aqui os padres, que eu já pedi a benção, que estão aqui presentes, Couto, e meu querido companheiro lá de Minas Gerais. Quero agradecer também Rosângela, secretária de Desenvolvimento Social, representando aqui o governador Castro, e quero que você leve os meus cumprimentos ao governo do Rio de Janeiro e a minha gratidão também aqui, que ao lado da Prefeitura, o governo do Estado foram parceiros importantes para a gente chegar até esse momento. Quero cumprimentar a minha querida companheira, a Edna, que aqui representa a sociedade civil do meu país, do Brasil, e cumprimentar Nadine, que representa o Fórum de Mulheres Trabalhadoras da Índia, que representa todos os companheiros e companheiras dos movimentos sociais que nos visita no G20. Quero abraçar todos os companheiros, lideranças, representantes e militantes dos movimentos sociais do nosso país, que aqui estão representados nesse momento. Dizer que vocês estão onde sempre tem que estar, no centro do debate do nosso país e do mundo. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Quero abraçar meu querido companheiro, que eu estou vendo aqui, Emir Sader, que coordena o Laboratório de Ciências Políticas, e dos professores da UERJ, que está nos ajudando a sistematizar o debate e a formatar as propostas. Em nome de toda a equipe, Emir, eu quero que você leve meu abraço e meu agradecimento. Quero cumprimentar toda a imprensa do nosso país e abraçar todos que estão nesse momento nas redes fazendo o trabalho do G20 social. Eu quero ser breve para dizer a vocês que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas e a gente não percebe a grandeza do que nós estamos fazendo. Quando o espaço temporal se distancia na história, que bota a luz sobre o tema, nós nos damos conta que nós estamos escrevendo um capítulo importante da história. E aqui nesse momento, nós, as várias mãos, as mãos do governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula, as mãos do povo, liderado por vocês aqui presentes, estamos escrevendo um capítulo importante da história do nosso país e do mundo contemporâneo. O G20 é o encontro das 19 economias individuais mais potentes do mundo, com a União Europeia e a União Africana. Se reunirá sob a presidência do Brasil pela primeira vez aqui na cidade do Rio de Janeiro, para tomar decisões muito importantes, que, se não são imperativas para os Estados nacionais, elas são orientativas para políticas públicas no mundo inteiro. E essas reuniões do G20 acontecem, muitas vezes, 30, 40 bacanas de paletó e gravata, e mulheres bem vestidas, bem peteadas,
penteadas, tomando decisões que vão impactar as sociedades no mundo inteiro e que o povo não participa da decisão. E que o povo muitas vezes fica 30, 40 quilômetros, 15 quilômetros com seus cartazes fazendo manifestação. Esse é a grande novidade desse processo. A coragem e a necessidade e a ousadia que o presidente Lula teve de criar o G20 social e trazer para o centro do debate as organizações do povo, os sentimentos da nossa gente e as representações da sociedade civil organizadas, não só do Brasil, mas dos 20 países que compõem o G20. Esse, Mauro, pode ser um dos maiores legados da presidência brasileira. Essa pode ser a fotografia que diferenciar o nosso país, a presidência do Brasil, no G20. Então, eu acho que esse momento nós temos que enxergar com a dimensão histórica que ele tem. Então, aqui hoje nós estamos iniciando o G20 social, como parte do G20. Eu cheguei aqui às 7h30 da manhã, dei uma entrevista na IBC e fui rodar no Boulevard, resolvendo problemas e participando das atividades autogestionadas. E fiquei observando a movimentação e pessoas chegando. Já são 33 milhões de pessoas inscritas hoje, credenciadas hoje no G20, que estão nesse momento aqui ou circulando pelo 33 mil pessoas. Que representam aqui 33 milhões. Eu estou que nem o Titãs, com desejo, necessidade e vontade que esse debate ganhe o mundo inteiro. E eu fiquei ouvindo as diversas línguas falando, fiquei ouvindo os diversos sotaques brasileiros, fiquei passeando nas feiras, na trilha dos povos, no caminho dos povos, no caminho de combate à fome, no caminho da literatura. Fui provando os sabores da diversidade que é a nossa cultura e a nossa gente e fiquei observando quanto é grande isso que nós estamos escrevendo. Então, meus companheiros e companheiras, eu tenho dito no decorrer desse processo que se o G20 social der certo, e já deu, a gente só tem que ter cuidado para fazer o debate intenso e trabalhar esses 3 dias para não acontecer nenhum incidente. Nunca mais esses bacanas vão fazer o G20 sem a participação do povo. Então, hoje nós estamos fazendo já autogestionadas e me emocionou muito as que eu participei, porque eu vi toda essa diversidade, a representação aqui dos movimentos do mundo todo, das várias bases sociais, das quebradas, das favelas, das vilas, do Brasil profundo e dos locais mais distantes deste mundo, as pessoas falando, colocando os seus desejos, suas necessidades, suas vontades, seus anseios, seus sonhos, e isso canalizado num momento muito importante que é o G20 social. Amanhã nós temos a discussão sobre os 3 temas centrais do G20. Eu queria dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de fazer parte do governo brasileiro e ser ministro do presidente Lula, porque só o presidente Lula, com todo respeito aos demais, é capaz de propor um G20 social e de colocar esses 3 temas como 3 temas oficiais do G20, de botar o dedo na ferida, de dizer assim, nós temos que fazer um debate sobre o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, que é uma chaga que precisa ser enfrentada e resolvida no mundo. De dizer assim, nós precisamos discutir esse fenômeno das mudanças climáticas e combater o negacionismo, porque ela interfere na vida dos cidadãos, e propor alternativas. E dizer, nós precisamos fazer uma discussão da transição energética, e não só da transição energética justa, de superação das economias carbonizadas. Nós precisamos fazer um debate sobre a governança global, porque esse modelo que a ONU lidera, ele é um resultado da correlação de força que saiu da Segunda Guerra Mundial. E o mundo hoje é outro.
Hoje nós não temos mais país em desenvolvimento aqui, não. Nós temos o Sul global, como o presidente diz. Nós precisamos estar dentro desse debate com a força que tem o Brasil, que tem o Sul global, de chegar e dizer, está na hora de fazer uma mudança, que os países que estão no Conselho de Segurança na ONU, que falam da paz, são que fazem ou financiam as guerras. Só um presidente com a liderança do presidente Lula, com a história que ele tem e com a força que é o nosso país, que é a maior economia dos trópicos, uma das maiores economias do Sul global, é capaz de botar esse debate na mesa. E eu tenho certeza que ele, aí é grifo meu, quando ele estava pensando isso com os seus botões, de tomar a decisão de fazer isso que nós estamos operacionalizando aqui, ele deve ter dito assim, eu vou fazer porque eu confio nos movimentos sociais do meu país, eu confio no povo que vai saber fazer esse debate e poder ajudar a escrever um capítulo importante dessa história. Então, meus companheiros e companheiras, nós vamos ter, depois de amanhã, como eu falei, a discussão dos 3 temas, que o ministro Hélio, que aqui deixou, vai estar coordenando uma dessas plenárias, o ministro Paulo Teixeira vai estar coordenando uma outra plenária, sempre com representantes de um membro da sociedade civil brasileira e um membro da sociedade civil internacional, e uma pessoa que seja especialista, que tenha estudos sobre o tema. E a de governança será coordenada pelo ex-ministro Celso Amorim, sempre na mesma lógica, e depois continuaremos com autogestionados, para ter espaço para as pessoas debaterem. E no dia 16, no sábado, nós vamos fazer a plenária de encerramento para aclamar o documento síntese, que está sendo trabalhado ao longo desse ano e, sobretudo, dos últimos 3 meses, com os movimentos sociais sobre os 3 temas. Qual a visão da sociedade brasileira e da sociedade dos países do G20 sobre os 3 temas oficiais do G20. É um documento síntese com 4 laudas que Renato, com o EMI, com a equipe técnica, está dialogando já bilateralmente para os detalhes finais com os movimentos, para a gente ter por unanimidade e por consenso, para poder colocar a visão e a opinião dos movimentos sociais. E olha o que nós estamos fazendo, gente. O Brasil... O presidente Lula está defendendo que haja a taxação dos super ricos. Isso caiu nos movimentos sociais com a mão na luva. E o debate está sendo feito. 1% desses bacanas controlam a riqueza do mundo. 2% de taxação. Isso não faz nem cócega neles. É tão pouquinho. Mas isso significa dizer, sabe o quê? Que poderá resolver o problema de 350 milhões de pessoas famintas no planeta Terra. Isso significa dizer que nós teremos um fundo de clima que vai ajudar a manter as florestas de pé, sobretudo as florestas tropicais, que são as maiores do planeta, as florestas brasileiras, as florestas da Indonésia, as florestas do Congo. Isso vai ajudar a financiar projetos para manter com decência as comunidades e as sociedades que vivem dentro da floresta, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os seringueiros. Ter projeto para as pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades da floresta, que precisam ter políticas públicas para poder sobreviver com dignidade e poder contribuir para um ambiente sustentável. A Aliança Global contra a Fome é uma proposta que já tem 31 países já que aderiram e mais 50 que estão em discussão. E o Brasil pode liderar esses 2 temas pelo exemplo. Quando nós chegamos, o presidente Lula tirou o país do mapa da fome. Quando nós voltamos no dia 1º de janeiro de 2003, nós encontramos de novo 33 milhões de famintos no nosso país e mais 1/3 de pessoas com insegurança alimentar. Nesse pouco menos de 2 anos, 24 milhões de pessoas e meio, nós já tiramos, sob a liderança do presidente Lula, da fome e da miséria, mas ainda tem 8 milhões e meio de pessoas que nós temos que ir atrás, fazer uma busca ativa, porque não é correto as pessoas passarem fome em pleno século XXI. E o Brasil está pautando esse projeto no G20 e está propondo uma aliança global. Está fazendo proposta, não é só uma discussão política, que já por si só já era importante pautar isso no mundo, mas está propondo a taxação dos super ricos, está propondo uma aliança global contra
a fome, está mostrando o cardápio de políticas públicas que nós temos, como o Bolsa Família, que pode ser exemplo para o mundo, que pode fazer um debate sobre uma renda básica universal. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. É disso que se trata, de uma discussão que possa ter a participação da sociedade e possa contribuir com o mundo. Então, no dia 16, nós vamos fazer essa aclamação e vamos entregar ao presidente Lula este documento, que será acompanhado também da produção que foi feita extraordinária pelos grupos de engajamento. Os grupos de engajamento fizeram um trabalho excelente e o G20 Social potencializou isso, botou luz e dá a importância que tem os grupos de engajamento. Nós botamos junto e a sensibilidade de Mauro Vieira e de Haddad foi fundamental para a gente fazer junto, botar os grupos de engajamento discutindo com as trilhas econômicas e geopolítica e produziram documentos espetaculares, que tem um nome bonito, que eu não sei, comuniqué. Muito, e esses trabalhos vão compor um caderno de anexos que vai ser entregue e enviado pelo presidente Lula aos chefes de Estado. E ele ainda fez uma proposta interessante na reunião com os grupos de engajamento, disse: nós precisamos criar um processo, um calendário de monitoramento para ver o que pode virar prática e quando vai virar prática nos países e em direção aos povos. Então, nós vamos encerrar o nosso G20 Social, composto também pelo Festival e pelo CRIA, entregando ao presidente Lula, às 11 horas, no Armazém 3, esse documento que será aclamado pelos movimentos e pelo povo aqui presente, pela contribuição. A cúpula social do G20 é um desaguar de um debate de um ano, que aqui está sistematizado na presença de vocês. Então, nós vamos entregar ao presidente Lula. E olha que surpresa agradável que o presidente convidou o presidente da África do Sul e ele vai estar presente também para receber como o país que vai sediar o próximo G20. É como se Lula dissesse aqui: receba, vai que é sua, Tafarel, que agora a bola está com você para poder fazer o G20 Social. E uma outra notícia boa é que o governo sul-africano já disse que vai fazer o G20 Social, então, no próximo ano, vai ter G20 Social, a criação brasileira do G20. Então, meus companheiros e companheiras, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, o debate que vocês estão fazendo, a contribuição. Muito dessas carinhas e desses rostos nós nos vimos ao longo do ano inteiro nos debates, que hoje estamos aqui. Chegamos e aqui estamos para fazer essa experiência extraordinária, que é colocar o povo no centro do debate, que é colocar as impressões digitais da nossa gente, nas políticas que serão norteadas para o mundo inteiro. Que Deus nos ilumine, que seja um G20 Social cheio de amor, de prosperidade, de debate e de orientação. Muito obrigado. Bom G20 para todos. Obrigado, ministro. Antes da gente se dispersar, nós vamos tirar a foto oficial com o pessoal do palco. Os ministros são convidados para a entrevista coletiva à imprensa. Nós assistimos ao vivo a cerimônia de abertura da cúpula do G20 Social, uma novidade anunciada pelo presidente Lula quando assumiu a presidência do grupo. A ideia era ampliar a participação da sociedade civil nas atividades e processos decisórios do G20 e na construção de políticas públicas. A representação da sociedade civil foi feita por meio de 13 grupos de engajamento oficiais, como jovens, mulheres, parlamentares, cientistas, juízes, empresários, entre outros. O Brasil sugeriu 3 eixos para discussão: combate à fome e às desigualdades, mudanças climáticas e sustentabilidade e reforma da governança global. E será durante essa cúpula que os trabalhos desenvolvidos ao longo de quase um ano pela sociedade civil e pelos movimentos sociais serão apresentados de hoje ao dia 16, às vésperas da cúpula de líderes do G20. A primeira-dama Janja da Silva participou diretamente das discussões do G20 Social, em especial do Grupo de Empoderamento Feminino. Ela afirmou que os países assinaram compromissos importantes para acabar com as desigualdades de gênero, uma questão que deve ser prioridade para o grupo nos próximos anos.
Foi um ano de muito trabalho de todos os grupos, né, de todas as trilhas, da Força-Tarefa da Aliança Global, da trilha de finanças, enfim. A gente teve milhares de pessoas envolvidas, milhares de pessoas discutindo, todos os países participando, né. Eu, particularmente, tive muito envolvida com o GT de Empoderamento das Mulheres. Eu tenho muito orgulho de o Brasil ter sido pioneiro, né, nesse grupo, e eu tenho certeza que ele vai seguir adiante, porque a voz das mulheres, enfim, como disse a nossa companheira Nandini da Índia, a voz das mulheres precisa ser ouvida, a nossa voz precisa ser ouvida, e o GT de Empoderamento saiu com uma resolução muito forte, muito potente. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, foi a responsável por organizar o festival com apresentações culturais na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, que reúne artistas brasileiros e internacionais em celebração à diversidade e aos valores do G20 social. Margarete Menezes destacou o ineditismo desse modelo. O que estamos vivenciando aqui é um legado de transformação, esperança e mobilização que o Brasil quer deixar para o mundo como uma proposta de governança global e que reconhece a importância da participação social e da sociedade civil nas decisões que impactam as vidas. O Brasil, na presidência do G20, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, traz hoje uma oportunidade para a população dar a sua contribuição através do G20 social. É a primeira vez na história que diferentes vozes das economias mais potentes do mundo são chamadas a contribuir com os processos decisórios do G20. São movimentos como esse que fortalecem no enfrentamento das desigualdades e na construção de outras possibilidades de convivência humana. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o G20 passou a ser cúpula de chefes de Estado após a crise econômica global de 2008. Ele lembrou os 3 eixos desta edição e destacou que a participação social é essencial em cada uma delas. Os 3 eixos principais já foram mencionados e todos conhecem, que é a luta contra a fome, a pobreza e todo tipo de desigualdade. Não poderia haver uma discussão e medidas efetivas sobre esse tema se não houvesse um diálogo com a sociedade que não acolhesse as contribuições da sociedade. O segundo eixo é o desenvolvimento sustentável e a transição energética. Da mesma forma, a sociedade tem que estar presente. E o terceiro grande eixo, e tão importante quanto os anteriores, mas também é pela primeira vez que é levada a discussão ao G20, que é a reforma da governança global. O presidente Lula tem dito repetidamente que não podemos continuar com o mundo sendo governado pela geopolítica que resultou do flagelo da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que levou o mundo a uma situação em que hoje vivemos, em que não se pode parar os atos de violência que se vê em todas as regiões, seja no Oriente Médio, seja na Europa, a violência, agressão, guerra e morte. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, responsável por liderar os debates do G20 Social, lembrou que as decisões tomadas pelo grupo impactam a sociedade, mas que o povo não era ouvido. Segundo ele, a presidência do Brasil mudou essa realidade. Aqui nesse momento, nós, as várias mãos, as mãos do governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula, as mãos do povo, liderado por vocês aqui presentes, estamos escrevendo um capítulo importante da história do nosso país e do mundo contemporâneo. E essas reuniões do G20 acontecem, muitas vezes, 30, 40 bacanas de paletó e gravata, e mulheres bem vestidas, bem penteadas, tomando decisões que vão impactar as sociedades no mundo inteiro e que o povo não participa da decisão. E que o povo muitas vezes fica 30, 40 quilômetros, 15 quilômetros com seus cartazes fazendo manifestação. Esse é a grande novidade desse processo. A coragem e a necessidade e a ousadia que o presidente Lula teve de criar o G20 social. Poder Monitor, a
ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.